Amém. Paz do Senhor, igreja. Tudo bem com você? Você está feliz? Empolgado? Mulheres, estamos empolgadas? Homens, vocês estão empolgados? Estou feliz de estar aqui, de conhecer vocês. Agradeço a Deus por esse presente, que é conhecer mais uma parte do povo de Deus, jovens que estão entrando em posicionamento de guerra. Olha o que vocês colocaram como tema dessa festa, cara. Eu acredito que não é um tema qualquer. Eu acredito que tem algo específico para Deus fazer com você nessa noite, amém? Você está feliz mesmo? Está fadigado do calor? Cara, eu não nasci para o calor. Deus sabe, Deus sabe. Nasci para o frio, mas amém, né? Amém. Abre sua Bíblia aí comigo. Efésios capítulo 5. Versículo 14. Efésios 5, 14. Efésios 5, 14. Amém? Está escrito assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, levanta-te do meio dos mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho no qual há contenda, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Eu queria que você guardasse no seu coração o versículo 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Amém? Vamos orar? Eu gosto de orar. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Nós queremos te agradecer. Se nós ainda não falamos a Ti o quanto nós te amamos, nós queremos falar agora, Pai, nós te amamos. Nós somos gratos por mais um dia de vida, por mais um privilégio, por mais uma honra de estar na Tua presença, de estar na Tua casa. Isso não é peso para nós, estar cultuando o Teu nome não é peso para nós, é um privilégio, Senhor, é uma honra. Obrigada pela Tua graça que nos trouxe até aqui, que fez o dia de hoje acontecer, pela Tua misericórdia que trouxe os nossos passos até aqui.
Talvez nós tínhamos tudo para ficar em casa, mas o Teu Espírito nos chamou, o Teu Espírito soprou, o Teu Espírito bradou no nosso coração. Nós talvez entramos aqui, Senhor, precisando de novas direções para os dias que virão, de um novo ânimo para os dias que virão, porque estamos sim em um tempo de guerra, estamos sim em um tempo de ataques espirituais, mas, Senhor, nós queremos estar bem armados para isso que está acontecendo. Nós queremos ter a Tua armadura sobre nós. Então nessa noite toque na nossa mente, toque no nosso coração, toque nos nossos pés, muda os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre a nossa boca. Nós queremos ouvir o que o Senhor tem a falar, nós queremos ser libertos pela Tua palavra, Senhor. Nós queremos ser purificados pela Tua palavra, nós queremos ser santificados pela Tua palavra. Se nós amarmos a Tua palavra, nós não andaremos em trevas, porque o salmista diz: Tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Fala comigo, fala com os meus irmãos. Nós somos carentes da Tua voz, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Eu li sobre o tema desse lugar e o Espírito Santo, ele meio que me deu alguns tapas na cara. Você já levou algum tapa na cara do Espírito Santo? Aquela palavra pesada, mas aquela palavra que te corrige, aquele conselho mais difícil de ouvir, que dá um nó na garganta, mas aquele conselho que te corrige. E o Senhor falou assim para mim: Karen, se vocês estão entrando em um tempo de guerra, é porque não é mais tempo de ficar parado. Alguém que fica parado no meio da guerra é um alvo fácil. E Deus, Ele não quer levantar no meio da nossa geração, no meio da sua igreja dos últimos dias, pessoas que não estejam movidas pela motivação correta, pessoas que não estejam movidas pela intenção correta. Então, eu entendo que no meio desse tempo de pandemia, Deus, Ele nos parou, Deus, Ele nos guardou, Deus, Ele nos protegeu, Deus, Ele nos colocou em lugares secretos, porque Ele estava super afim de mudar as motivações do nosso coração, alinhar as motivações do nosso coração, para que no meio da guerra a gente não se movimente por motivações erradas, mas para que no meio da guerra a nossa motivação continue sendo o amor a Jesus, o amor às almas e a necessidade de ter intimidade com Ele. Paulo, nesses versículos que a gente está lendo, ele está dando um conselho, ele está dando uma correção para a conduta do povo de Éfeso. Ele está falando que não dá para ser trevas, que não dá para flertar com as trevas. Ele está ensinando que não podemos ser insensatos, mas precisamos, através do Espírito Santo de Deus, ser pessoas sábias, que não andam desperdiçando tempo, mas que andam cumprindo o seu propósito no meio dos tempos, olhando os dias maus e não sendo dominados pelos dias maus, mas carregando dentro de si a essência de que Deus é bom. E se nós vivemos dia após dia com um Deus que é bom, as pessoas vão olhar para nós e vão não enxergar a nós mesmos, mas vão enxergar o Deus que está operando na nossa vida. Paulo, ele está dando conselhos corretivos, conselhos de alinhamento. Ele está falando, um dos versículos que a gente mais ama colocar em canções, colocar em ministrações. Ele fala assim: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Nós amamos quando Paulo fala isso, que nós precisamos e seremos cheios do Espírito Santo. Mas a coisa que mais me chama a atenção nesse capítulo que a gente leu, nesses versículos que a gente leu, é justamente o que acontece antes. Até Paulo chegar e falar que seremos cheios do Espírito Santo, que podemos ser cheios do Espírito Santo, primeiro ele vem e ele dá um sacode naquele povo. Primeiro ele vem e balança as estruturas daquele povo. Ele vem e ele pede do povo 2 posicionamentos diferentes para aquele tempo.
Primeiro posicionamento que Paulo pede, Paulo vira para aquele povo e fala: desperta, tu que dormes. Paulo está falando: reage, galera. Paulo está falando: saiam do lugar de conforto e entrem no lugar desafiador de viver a vontade de Deus. Paulo está falando: saiam do lugar de apatia, onde vocês só vão a um culto e levantam as mãos no meio do culto, mas quando o culto acaba, os mesmos sentimentos destrutivos voltam para o teu coração, os mesmos pensamentos destrutivos voltam para a tua mente. Paulo está falando: saiam do lugar de insensibilidade, porque quem está dormindo não tem sensibilidade. Quem está dormindo não se move, só revira. Paulo está falando: revirar não significa que você está sendo movido por Deus. Deus está querendo levantar no meio de nós, querido, uma geração que reage àquilo que Ele está fazendo. Uma geração que responde àquilo que Deus está fazendo. Uma geração que quando ouve alguém dizendo aqui Yeshua, a gente não fica calado, não bota a mão no bolso, não só fica aquele negócio Yeshua. Não, a gente levanta a mão para o alto, a gente abre o nosso coração e fala Yeshua. Uma geração que responde quando Ele manda glória. Uma geração que responde quando o nome dEle é levantado. Uma geração que responde quando a palavra é pregada. Paulo está dizendo para aquele povo: saiam de um lugar de mornidão, saiam de um lugar de frieza, saiam de um lugar de paralisia e entrem em um lugar de despertamento. Eu acredito que Deus está despertando uma geração poderosa dos últimos dias. Que a gente não vai ser levado por pessoas de relevância de internet. Nós olharemos para a nossa casa, para a nossa família, e quando alguém falar: onde está, jovem, o exemplo de homem de Deus, de mulher de Deus na sua vida, a gente não vai apontar redes sociais, a gente vai apontar para a nossa casa e falar: minha mãe é um exemplo de mulher de Deus, meu pai é um exemplo de homem de Deus. E que os pais, quando forem perguntados aonde você encontra um exemplo de Cristo, filho, aonde você vê Jesus, os pais não vão apontar o filho dos outros, os pais vão apontar para dentro de casa e falar: o meu filho mostra Jesus para mim, a minha filha mostra Jesus para mim. Nós primeiro despertamos nos lugares de intimidade, querido. Deus nunca vai colocar você em lugares de público, em lugares de exaltação, em lugares de multidões, se antes Ele não te vê desperto no lugar secreto. Porque deixa eu te falar, eu conheço muita gente que fala sobre lugar secreto, mas não tem vida de lugar secreto. É muito fácil falar do lugar secreto, difícil é viver lá. Paulo, ele está falando para aquele povo: ei, é hora de despertar, é hora de parar de viver. Querido, eu não vim aqui te bater, eu vim te alertar. É hora da gente parar de viver como vítimas dos tempos maus. Nós temos uma palavra de Deus ao nosso respeito. Nós não somos vítimas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E quando a gente toma posse dessa palavra sobre nós, coisas são destravadas no mundo espiritual. O impossível é destravado no mundo espiritual. Promessas começam a se cumprir e você olha e você não sabe explicar, porque não foi você que fez, foi Deus que começou a operar. Geração, está na hora de despertar para a guerra que está começando. Que guerra é essa, cara? E não é contra os nossos irmãos,
Essa guerra não é contra quem está do nosso lado, não é contra a nossa família, não é contra outras denominações, não é contra um desafeto que nós temos. Essa guerra é contra nós mesmos, meu querido. Porque não é o outro que peca no nosso lugar, somos nós. Porque não é o outro que mente no nosso lugar, somos nós. Não é o outro que se prostitui na madrugada, somos nós. Não é o outro que tem um caráter maldito fora da igreja, somos nós. E vida com Deus não é uma vida que você vai ser instantaneamente a melhor pessoa do mundo. Vida com Deus é todos os dias. Você escancará os teus defeitos diante de Jesus. Você escancará as tuas falhas diante de Jesus. Você expor as suas feridas diante de Jesus e falar: Jesus, não quero ser eu quem vivo, mas viva em mim, Jesus. E Jesus pegar os teus defeitos e não te jogar fora e não te descartar como a gente faz com muitas pessoas. Jesus ver as tuas feridas e não te colocar de lado como a gente faz com muitas pessoas, mas Ele vê e Ele fala: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Ele pega nossas feridas e às vezes parece que Jesus está machucando mais, mas Ele só está tirando a casquinha. Porque casquinha não significa cura, cicatriz significa cura. Ele pega os nossos defeitos. Cara, Jesus, Ele é muito bom de transformar nossos defeitos, tirar eles do lugar de maior aparência, de maior destaque na nossa vida e colocar eles abaixo. Não é que eles não existam mais, é porque agora Ele está tratando Ele está aumentando as nossas qualidades e tratando os nossos defeitos. Eu costumo dizer, querido, que um encontro com Deus, Ele te convence. Sim ou não? Sim ou não? Acorda, meu irmão. Um encontro com Deus, Ele te convence. É quando a gente tem um encontro com Deus que a gente olha e fala: somos só pecadores, não dá para fazer nada se não for Jesus. Mas eu aprendi que é uma caminhada com Deus que nos converte. Paulo, ele está dizendo: despertem, saiam desse lugar de apatia. Querido, eu tô sedenta por ver uma galera que faz aquilo que ninguém nunca fez. Sabe, a pandemia não veio não deixa a pandemia ser uma desculpa para você diminuir o nível, para você rebaixar a sua adoração. Não, no meio da pandemia, sobe de nível. Sobe a adoração, aumenta o fogo, aumenta a lenha, mergulha mais fundo, fica mais doido, mas não deixe a pandemia te adormecer, cara. Eu conheço muitas pessoas que no meio desses tempos se você visse antes da pandemia, eram pessoas cheias de fogo no meio da igreja, que você olhava e falava: cara, esse aí tem revelação. Esse aí é doido por Jesus. Mas parece que foi um balde de água fria no fogo dele. Mas eu também conheço pessoas que no meio da pandemia não diminuíram de nível. A intensidade aumentou ainda mais. Porque eles não eram adoradores de quatro paredes, eles eram adoradores de vida. E para quem sempre cultivou vida no secreto, não foi muito difícil ficar lá com Jesus, não. Olha para esses tempos, muitas portas se fecharam, mas a porta do seu lugar secreto com Deus nunca se fechou. Nunca se fechou.
É hora da gente despertar, cara. Como é que eu desperto então, cara? Karen, condiciona o teu coração a fazer coisas que você não faz cotidianamente. O Senhor, Ele tem me feito olhar muito coisas simples. Eu não sei se você já percebeu o valor das coisas simples. O valor de... Talvez as mães vão saber disso. O valor de você estar fazendo um bolo na tua casa, estar cozinhando na tua casa. E enquanto você cozinha, você consegue dar adoração a Deus. Coisas simples, mas que tem uma profundidade muito incrível na nossa vida com Deus. Quando Paulo fala desperta, eu não consigo ver ele falando que eu devo despertar só quando todos estão me vendo. Não. Ele está falando desperte, desperte, desperte. Aonde, cara? Em todos os lugares. Eu não sei se a você Deus está falando, faça o que você nunca fez, ou se Ele está falando, volte a fazer o que você fazia antes. Porque eu não sei você, mas a gente vai vivendo o tempo com Deus, e algumas vezes a gente se pega lembrando que a gente orava mais do que ora agora. Sim ou não? A gente se pega percebendo que a gente adorava, a gente jejuava mais do que a gente jejua agora. E vou te falar, jovem já virou para mim e falou assim, não, cara, em jejum é coisa de gente velha. É nada. Jejum é coisa de crente. Oração é coisa de crente. Não espera ficar velho para orar não, jovem. Ora agora. O Espírito Santo me incomodou há um tempo atrás. Ele falou assim, Karen, eu tenho saudades de quando você chorava no seu quarto, deitava no chão e o chão não era frio demais. De quando você orava, chorava e não ficava grilada se a maquiagem ia sair. E eu parei, percebi e falei, Espírito Santo, eu preciso voltar o meu coração. Eu preciso despertar o meu coração. Eu olho para esse tempo e eu vejo Deus sacudindo a gente, geração. Eu olho para esse tempo e eu vejo Deus sacudindo as nossas estruturas. Pegando no nosso ombro como um pai que está querendo que o filho reage, falando, desperta. Reage. Não deixa o vento te levar, não deixa a maré te levar. Nada contra a maré. Reage, jovem. Karen, mas não tem lugar para mim. Tem sim. Levanta e se posiciona. Põe-te de pé e eu falarei contigo. Paulo fala, desperta. Fala comigo, Deus, eu quero ser despertado. E Paulo continua. Ele fala, desperta tu que dormes. Só que a frase que vem depois é uma das que mais me deixam chocada nesses versículos. Que ele fala assim, levanta-te do meio dos mortos. Levanta-te do meio dos mortos. Primeira posição que Paulo traz é o despertamento. Despertar é abrir os meus olhos. Despertar é voltar a ter visão clara. Despertar é voltar a ver aquilo que Deus está fazendo. Mas ele fala assim, não é só sobre abrir os olhos, não é só sobre despertar, é sobre se colocar de pé. A pergunta que o Senhor me fez quando eu li isso, Ele falou assim, Karen, os seus olhos se abriram, mas será que os seus pés estão se movendo? Eu vejo uma galera que tem olhos abertos, mas tem pés paralisados. Que vem Deus usar, que vem Deus operar,
que vai época de carnaval e conferência, a gente está vendo o que Deus está fazendo, mas a gente não tem coragem de se colocar de pé e deixar de ser um admirador, um espectador daquilo que Deus está fazendo e nos tornar participantes daquilo que Ele está fazendo. Deixa eu falar para você, existe um negócio que se você virasse para mim e perguntasse, Karen, qual é a coisa que você mais odeia no mundo? Seria isso, despertador. Odeio despertador, que eu amo dormir. Odeio despertador. Mas quando a gente tem algum compromisso, quando a gente está focado em alguma coisa, quando a gente tem uma responsabilidade para cumprir, para ser despertado, a gente coloca um despertador, sim ou não? Sim ou não? E eu olhando esses dias, enquanto o Senhor me falava sobre essa palavra, o Senhor falou assim para mim, Karen, você é um despertador. Nós que ministramos, alguém que vem aqui em cima e ministra sobre a sua vida e te tange em adoração, seu pastor, seus líderes, seus conselheiros na igreja são despertadores de Deus para a sua vida. A gente está aqui, a gente chega perto, a gente chega junto, e a missão que Deus colocou em nós é não deixar você permanecer nos lugares de erro que você está. É por isso que a gente incomoda, por isso que a gente grita, por isso que a gente alerta, por isso que a gente avisa, por isso que a gente sacode. Nós somos despertadores de Deus para a sua vida. E muitas vezes Deus vai nos usar para abrir os teus olhos, mas nós não temos poder de mover os teus pés. Uma pregação pode abrir os teus olhos, mas cabe a você a decisão de caminhar, de se colocar de pé, de levantar, de reagir, de se mover. Só que eu percebi que não é só sobre um despertador abrir os meus olhos. O despertador abre os meus olhos, mas não tem poder de me colocar de pé. A verdade é que a gente só se coloca de pé, só se levanta pela motivação que a gente tem. Se eu estou comprometido com o encontro que eu tenho, com a responsabilidade que eu tenho, com o lugar que eu devo chegar, com quem eu vou me encontrar, isso me faz me levantar. Sim ou não? Quando Paulo fala, levanta-te do meio dos mortos, eu vejo que eles estão no meio dos mortos, mas eles não pertencem àquele lugar. Eles estão no meio de pessoas que já não têm vida mais, mas eles não pertencem a esse lugar. Quando Paulo diz levanta-te, Paulo está dizendo se comprometa com aquilo que abriu os teus olhos. Se comprometa com aquilo que te fez despertar. Se comprometa com aquilo que moveu o teu coração. Se comprometa não com um hino no meio do culto, mas com o Deus que você vem no meio do culto adorar. Se comprometa. Minha geração tem medo de compromisso com Deus, porque compromisso com Deus exige renúncia, sim ou não? Querido, renunciar por amor a Deus tem um prazer diferente, tem um gosto diferente. A gente chora algumas vezes, mas mais lá na frente a gente dá glória e agradece a Deus, porque Ele nos livrou de coisas que nós nem imaginaríamos que aconteceria, quando Ele pede que a gente renuncie a nós mesmos, que a gente renuncie o pecado, que a gente renuncie propostas, que a gente renuncie satisfações momentâneas, que a gente renuncie algumas coisas. Eu acredito que no meio desses dias, Deus ele está começando a separar os envolvidos dos comprometidos. O envolvido ele até faz, mas ele faz pela motivação errada.
O que coloca ele de pé não é estar de pé diante de Deus, é ser visto por estar de pé. O envolvido, ele gosta de participar por causa da galera, mas se a galera for embora, ele não tem compromisso nenhum com Deus. O envolvido, ele gosta da vibe de multidão, mas se a multidão for embora, ele não tem compromisso nenhum com Deus. Agora o comprometido é diferente. Se a igreja esvaziar do nada, todo mundo foi embora, ele é o único que você vai ver ficando, porque ele não é comprometido com as pessoas, com multidões, com propostas, com 4 paredes, com templos grandes ou pequenos. Ele é comprometido com Deus. O comprometido vai vir no meio do culto e ele não chega no meio do culto para adorar. Ele já vem adorando desde quando ele sai de casa, desde quando ele abre os olhos. E quando ele chega aqui, isso aqui é o resultado, é um frutificar daquilo que ele está cultivando lá fora. Estar comprometido com Deus significa tirar o meu eu do centro da minha vida e colocar Deus no lugar que lhe é devido, o trono da minha vida. Estar comprometido com Deus é abrir mão do que eu quero para viver a vontade dEle, para viver aquilo que Ele quer. E estar comprometido com Deus é aceitar os processos que Ele vai me colocar. Se Ele coloca diante de mim um deserto, eu estou tão comprometida com Deus, que eu abro os meus olhos, eu me ponho de pé e vou para o meio do deserto, se esse é o processo de Deus para mim. Nossa, Karen, que estranho de ouvir, porque só comprometido eu entendi isso. O comprometido, querido, ele não nega Jesus por coisas banais, ou melhor, ele não nega Jesus por nada. Alguém comprometido com Deus pode ver, veio pandemia e tirou emprego, levou pessoas, afastou pessoas por causa do isolamento, veio pandemia e levou algumas oportunidades, veio pandemia e fez chorar, fez doer algumas coisas, mas ele nunca levantou a voz para questionar a Deus do porquê que Deus está fazendo o que Ele está fazendo. Que a gente sabe, apesar que falte para nós lógica e entendimento de algumas coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós estamos comprometidos com Deus, por isso nós confiamos naquilo que Ele falou. Geração, eu vim aqui para falar para você, não dá para guerrear dormindo. Não dá para guerrear deitado, não dá para guerrear com você paralisado por causa de algumas coisas. Se você vem aqui e diz a Deus que você está em guerra, coloca o capacete da salvação, calça as sandálias da pregação do Evangelho, afia a espada do Espírito, coloca o escudo da fé. Se prepare, se prepare. A guerra é dura, a guerra é difícil, mas não há uma guerra que o nosso Deus tenha perdido, e não é essa que Ele vai perder. Se prepare, abra os teus olhos, se coloque de pé. Deus está procurando aqueles que Ele vai colocar na frente de batalha. E quando vier as primeiras dificuldades, os primeiros ataques do inimigo, Ele não vai colocar um outro na frente para que sofra por ele, para que seja atingido por ele, não. A gente vai com kit de primeiros socorros no meio da guerra.
E se a gente vê um sendo ferido, a gente cuida, a gente abraça, a gente traz para a retaguarda e sara feridas. Por muito tempo eu ouvi algumas pessoas falando que a nossa geração, jovem, era uma geração dolorida, uma geração de mimimi, uma geração Nutella, frágil demais. E talvez a gente foi por algum tempo assim. Mas Deus está amadurecendo a minha geração. Eu conheço homens soldados que são covardes demais para enfrentar as batalhas. Mas eu conheço meninos soldados que têm coragem que ninguém tem. Deus está levantando meninos para lutar as guerras que os homens estão desistindo. Pequenos Davis, que não tem muita coisa, tem só uma funda, tem só experiências. Ninguém sabe o que aconteceu na sua vida no secreto, mas você matou um urso, um leão. Deus está te preparando para te colocar de pé e te fazer ser daqueles que no meio da guerra vencem gigantes. Levanta-te, levanta-te, levanta-te. Põe-te de pé e eu falarei contigo. Eu não consigo, me perdoa, meu irmão, mas eu não consigo entender o que se passa na cabeça de um jovem que tem um encontro com Deus, que desfruta de um momento com a presença de Deus e faz esse momento e deixa esse momento passar. Muitas vezes eu falei com pessoas e elas falavam assim: Karen, um dia eu senti, um dia eu adorei, um dia eu vivi isso na presença de Deus. Está vendo essa galera pulando no meio do culto? Um dia eu pulei também. Cara, não deixa esse dia passar. Vida com Deus é cultivo contínuo. Vida com o Espírito Santo é cultivo contínuo. É a passar o dia de hoje e amanhã você se levantar e falar: Deus, hoje eu quero viver o que eu nunca vivi com o Senhor. E o de ontem, Karen, o de ontem foi muito bom, a porção de ontem foi muito incrível, mas Deus, eu quero a porção que o Senhor tem para mim hoje. Se o inimigo conseguir te prostrar, se o inimigo conseguir te adormecer, você não flui nas coisas que Deus tem para você. A gente só boia. A gente só vai na onda, segue a maré. Mas às vezes o que Deus tem para a nossa vida é fluir contra a maré. Deus está despertando uma geração, levantando uma geração que não tem medo de ficar sozinha. Porque a gente corta as nossas asas, a gente diminui a nossa fé para caber em lugares de aceitação. Deus está amadurecendo uma galera que não tem medo de ficar sozinha. Que estar no quarto secreto não é assombroso, é prazeroso. Deus está levantando uma geração que não será dominada pela depressão, que não será dominada pelos complexos, que não será dominada pelos complexos, pelos traumas, pelas as suas inseguranças, mas que serão dominados pelo Espírito Santo de Deus. Não estou falando que você nunca mais vai chorar depois que você abrir os olhos e se colocar de pé. Eu estou falando que as lágrimas não vão parar você.
Não estou falando que você nunca vai sentir dores quando você se despertar e se colocar de pé. Eu estou falando que as dores não vão te parar. Não estou falando que você nunca vai ter dias maus quando você se despertar e se levantar. Mas eu estou falando que no meio dos dias maus você vai ter direção, porque Cristo te iluminará. Desperta, tu que dormes. Seu lugar não é alguém apático. Seu ambiente com Deus não pode ser de apatia. Eu vou voltar a falar o que eu falei agorinha. Seja louco, doido na sua forma de adorar a Deus. Seja extravagante, seja radical. As pessoas não estão preparadas para ver adorações radicais, porque elas não sabem dar adorações radicais. Mas seja o primeiro a fazer, a entrar no meio de um ambiente de adoração e falar: Deus, se ninguém te adorar, eu estou aqui. Se ninguém levantar as mãos, eu levanto. Se ninguém dobrar os joelhos, eu dobro. Se ninguém te entregar devida adoração, eu entrego. Se não cantarem o hit do momento, tá tudo bem, meu culto vai ser do mesmo jeito, intenso do mesmo jeito. Se não falarem uma palavra que desce gostoso na minha garganta, tá tudo bem, eu serei alimentado do mesmo jeito, eu vou receber esse alimento com a mesma alegria. Meu querido, às vezes eu tenho vontade de pegar a cabeça da galera da minha geração, abrir e fazer assim com o evangelho lá dentro. Fazer assim com a lenha lá dentro. Eu vejo pessoas que não têm mais lenha, às vezes eu tenho vontade de colocar lenha nelas, só para vê-las queimar de novo. Desperta, desperta, sabe o que é isso? O altar pode estar só as cinzas, mas ele continua sendo altar. Pode estar faltando lenha, faltando fogo, mas ele continua sendo altar. E ao mínimo sinal de lenha posta, Deus traz o fogo outra vez sobre o altar. Deus incendeia outra vez. Está na hora, querido, sacode a poeira, arranca essas sequelas da pandemia de dentro do seu coração, arranca essas correntes enferrujadas que você está carregando, arranca. É tempo de se posicionar, é tempo de se levantar, é tempo de se colocar de pé. Ah, Deus, mas eu não sou o melhor, eu não tenho tanta capacidade. Quando foi que Deus precisou de alguém capaz para Ele usar? Ele pega o incapaz, Ele pega o imperfeito, Ele pega o fraco e aperfeiçoa o seu poder, e investe capacidade e põe ele de pé. Abre o olho, meu irmão, reage para aquilo que Deus está fazendo. Reage. Deus está dando suprimento para quem está se levantando. Deus está arrancando pesos de quem está se levantando. Deus está investindo liberdade em quem está se levantando. Deus está totalmente comprometido com quem fez um compromisso com Ele. Faz um compromisso hoje. Vou falar uma coisa aqui, talvez você vai achar que é besteira, mas foi pontual para mim em uma época. Comprei um anelzinho, não foi esse, né? Comprei um anelzinho. Depois de ter entrado um tempo na bagaceira da vida. Aqui fala bagaceira? Fala? Vocês sabem o que é bagaceira?
Eu estava dando trabalho para minha mãe nessa época. Mas aí quando o Espírito Santo me encontrou, eu falei, Senhor, comprei um anelzinho, eu falei, Deus, esse não vai ser um anel qualquer. Quando eu colocar esse anel no meu dedo, Deus, eu não vou ser mais quem eu era antes. Quando eu colocar esse anel no meu dedo, Deus, eu estou me comprometendo com o Senhor. Nos dias que eu estiver feliz, eu vou olhar para esse anel e eu vou lembrar que na minha felicidade eu preciso continuar estando comprometida com o Senhor. Nos dias que eu estiver triste, eu vou olhar para esse anel e vou me lembrar que nos dias tristes eu preciso continuar estando comprometida com o Senhor. Estar comprometido com Deus, querido, é não voltar a ser aquilo que você era antes. Deus está separando envolvidos de comprometidos. Comprometidos, eles não precisam de uma multidão, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ele sabe que Deus está lá. Comprometido, ele não precisa de um banquete, ele carrega dentro da mochilinha 5 pães e 2 peixinhos. Mal sabe ele que pela fidelidade do compromisso, a recompensa será muito maior. Não espera, jovem, eu termino aqui. Não espera os seus cabelos ficarem brancos para você se entregar a Deus. Eclesiastes fala, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixa para amanhã a posição que você pode tomar hoje. Deus tem urgência de decisões nesses dias. Está na hora, querido, do nosso sim para Deus não ser um sim hoje que vira um talvez amanhã, mas ser um sim definitivo para Ele. Falar, Deus, eu estou te dizendo sim e eu não vou voltar atrás. Me ajude a não voltar atrás. Me ajude a não retroceder. Me ajude a não voltar a ser quem eu era antes. Não é sobre abrir a porta para Deus só um pouquinho. Não, está na hora de abrir a porta de uma vez. Está na hora de entregar seu coração de uma vez. Está na hora de entregar a sua vida de uma vez por todas. Viver de mão aberta com Deus. Falando, Deus, o Senhor agora é aquele que decide o que fica e o que vai embora. Está na hora de parar. Está na hora de parar. De viver essa inconstância com Deus, cara. Não é sobre olhar para o frio e ter ele como parâmetro para a nossa vida. Não é, porque se eu estou morna e olho para o frio, eu acho que eu estou quente. Não é isso. É sobre olhar para o quente e fazer dele o foco da sua vida. Se os nossos olhos estão no quente, a gente sabe quando a gente ainda está morno. Pega todas as poucas forças que você tem e investe na sua vida com Deus nesses dias. Eu sei que às vezes a gente não tem palavras para orar, mas a gente sempre tem lágrimas para chorar. Às vezes o fogo vem no altar depois que as lágrimas purificam ele. Tira a cinza, querido. Tira a cinza do altar. Tira a cinza do altar. Um dia eu queimei. Esse dia não vai ficar para trás, você vai voltar a queimar. Tira a cinza do altar. Amém?
Você entendeu alguma coisa? Fez sentido para você? Cara, eu tenho muita expectativa na palavra de Deus. Ela sempre é viva e eficaz. Talvez você veja aqui, e eu tô no meio, né? Teve a Maria ontem, daqui a pouco tem o Luca. Eu sou a menor desse rolê aí. Mas eu acredito que quando você entrar no teu quarto, colocar a cabeça no travesseiro, o Espírito Santo vai te incomodar. Ah, mas o Espírito Santo não incomoda. Incomoda sim, principalmente alguém que não está comprometido com Ele. Ele vai te incomodar. Com o quê, cara? Com as palavras que foram liberadas e serão liberadas nesse lugar. Eu acredito, cara. Fica de pé comigo, por favor. Vamos louvar ao Senhor, vamos louvar? Nossa, o que está acontecendo? É o calor? Vamos louvar a Deus? Vamos despertar e nos colocar de pé nesse tempo. Você não tem noção do quanto você é um soldado eficaz e forte quando você se posiciona na presença de Deus. Não tem demônio que fique de pé diante de você. Não porque você é forte, mas porque você está posicionado. Deus está levantando uma igreja gloriosa. Uma geração empoderada pelo Espírito Santo. Não para carregar o nome dela, mas para carregar o nome de Jesus. Jesus, quando faz a promessa do Espírito Santo, ele fala assim: recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Deus está levantando uma geração que não está nem aí se as pessoas não souberem o seu nome. Que o nome de Jesus seja conhecido. Fala meu nome, fala o nome da Maria, fala o nome do Luca em hospitais, por aí em algum lugar não vai acontecer nada. E glória a Deus, porque não vai acontecer nada. Agora vai nos hospitais e fala o nome de Jesus. Nesse nome doentes são sarados. Nesse nome câncer vai embora. Nesse nome doenças incuráveis são curadas. Vai nos lugares de vício, de prostituição. Fala o meu nome, o nome do Luca, da Maria, dos teus líderes, não vai acontecer nada. Agora fala o nome de Jesus e aqueles que estão cativos serão libertos. Aqueles que estão aprisionados serão livres. Nova sandália. Vamos louvar, diga isso. Suportar o Diga isso. Pus um anel em meu dedo, me tirou novas sandálias e disse: vai. Diga isso, fale isso. De covardia e de medo, mas de ousadia e de coragem. Meus pais, eu queimei minhas carroças e afundei meus barcos no lugar.
Só a igreja, diga isso. Diga isso. Só as mulheres, diga isso. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Só os homens, digam isso. Vamos todos juntos. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. E pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você. Coloca a mão no coração e diz isso. Sou totalmente Fui encontrado pelo teu amor. e sou totalmente teu. Fui encontrado Com você. ser com você. E sou totalmente teu. Vamos, diga isso. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado e ser com você, ser com você. Que haja desejo no seu coração. Tirar o medo que me faz dizer, Moisés, Faz entender, vamos, que a tempestade você, chuva forte é você, vento forte. você, e o que me faz tremer as pernas.
santo, com peso da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira. Ele vai começar a tirar e te empoderar de coragem para esse tempo. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, Diga! vento forte é você, E o que me faz tremer as pernas? e a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Há um medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você. Para terminar, diga: porque Ele vive, posso crer. Porque Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está onde? Segura, segura do meu Jesus que vive está. Mais uma vez, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Glória a Deus.